Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa questão que todo país precisa encarar no mundo de hoje. É melhor unir forças ou seguir sozinho? Vamos dar uma olhada em como essa cooperação econômica pode de fato mudar o jogo de poder entre as nações. E essa é a grande pergunta, né? Num mundo super conectado como o nosso, será que o isolamento ainda é uma estratégia que funciona? Ou, na verdade, é uma receita para ficar para trás? A resposta pode até parecer óbvia, mas o que está em jogo é gigantesco. E aqui a gente já vê a ideia central de forma bem direta. A lógica do mundo moderno mostra que um país que se isola tende a ficar mais fraco, sabe? Já um país que se integra, que faz parte de uma rede, esse sim se torna muito mais competitivo no cenário global. E a principal forma de fazer essa integração é através do que a gente chama de bloco econômico. Pensa neles como se fossem times de países. Todo mundo joga junto para alcançar objetivos que sozinhos seriam bem mais difíceis ou até impossíveis de conseguir. Ok? Então, bora começar nosso tour por esses times. Nossa primeira parada vai ser aqui nas Américas e também na Europa, onde a gente encontra algumas das alianças mais antigas e bem estabelecidas do mundo, funcionando a todo vapor. Aqui nas Américas, o cenário é bem diverso. A gente tem o Mercosul, que conecta gigantes como o Brasil e a Argentina aqui na América do Sul. Subindo um pouco, tem o USMCA, que é o sucessor do NAFTA, unindo as potências da América do Norte. Já do lado do Pacífico, a Aliança do Pacífico foca em fortalecer o comércio com a Ásia. E claro, tem o CARICOM, integrando as nações do Caribe. Mas na prática, o que isso realmente significa? Bem, significa poder vender produtos com menos impostos, o que deixa tudo mais barato e competitivo. Significa também criar cadeias de produção onde uma peça é feita num país e montada em outro, sabe? Isso gera emprego para todo mundo na região e, talvez o mais importante, dá muito mais força para esses países na hora de negociar em bloco com o resto do mundo. Para o Brasil, por exemplo, o Mercosul não é só um conceito. É a diferença real entre conseguir ou não vender um carro, um avião ou até comida para a Argentina sem um monte de imposto em cima. É um benefício que a gente sente direto na economia real, no dia a dia. Agora, bora atravessar o Atlântico. Lá na Europa, a conversa toda gira em torno de uma sigla, UE. A União Europeia é provavelmente o exemplo mais profundo e ambicioso de integração econômica que o mundo já viu. E o que torna a UE tão especial? É a liberdade total de movimento. Pessoas, produtos, dinheiro, tudo circula entre os países membros como se fossem um lugar só. Muitos deles usam a mesma moeda, o euro, e o bloco investe uma grana pesada para desenvolver as regiões mais pobres, além de criar padrões de qualidade altíssimos em tudo, desde educação até tecnologia. E o resultado disso tudo, uma verdadeira força de transformação. Países que antes tinham economias mais frágeis, como Portugal, Irlanda e vários do leste europeu, usaram os recursos e o acesso ao mercado da UE para se modernizar de uma forma incrível, construindo infraestrutura e se tornando economias bem fortes. Nossa viagem continua, e agora a gente vai em direção aos continentes que muitos veem como os grandes motores do crescimento do futuro, África e Ásia. E lá, a integração está acontecendo numa velocidade impressionante. Na África, existe um esforço gigantesco, continental mesmo, para unir todo mundo. A União Africana é tipo a organização política principal, mas o projeto econômico mais animador é o AfCFTA, a Zona de Livre Comércio Continental. E esse projeto se apoia em blocos regionais que já existem, como a ECOWAS na África Ocidental e a SADC na Austral. Eles são como os pilares dessa integração maior. Os desafios por lá são bem específicos e os objetivos também. A grande meta é conectar mercados que sempre foram muito separados, criar uma base industrial forte para que o continente não precise depender só de exportar matéria-prima e, o mais fundamental, combater a pobreza e depender menos de ajuda de fora. E o potencial disso é absurdo. Quando estiver funcionando 100%, o FCTA pode criar o maior mercado único do planeta. Não em valor total, mas em número de países participando. É uma escala que a gente nunca viu antes. Agora, vamos para a Ásia. Lá, blocos como a ASEAN, que junta as nações do Sudeste Asiático, e o RCEP, que inclui potências como China, Japão e Coreia do Sul, foram simplesmente cruciais para o bom econômico da região. E só para ter uma ideia do tamanho disso, o RCEP é, sem exagero, o maior acordo de livre comércio da história em termos de PIB somado dos países. Ele conecta uma fatia enorme da economia mundial. E o resultado dessa estratégia toda é muito claro. A Ásia não virou a fábrica do mundo por acaso, né? Foi um projeto, foi planejado.
Eles criaram cadeias de produção que cruzam fronteiras e isso transformou a região no centro da indústria global. Certo. Já passamos pelos principais continentes. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro completo, para entender como essa tendência de formar blocos está de verdade remodelando o mundo inteiro. Para fechar nosso tour, na Oceania, acordos como o CPTPP conectam países ao redor do Pacífico, tentando abrir mercados globais para nações como Austrália e Nova Zelândia. Já no Oriente Médio, o GCC, o Conselho de Cooperação do Golfo, tem um objetivo principal: diversificar as economias para não dependerem só do petróleo, investindo pesado em tecnologia e finanças. Então, no fim das contas, o ponto central é este. Os blocos econômicos ajudam a reduzir a pobreza porque criam oportunidades. Eles fazem o comércio global girar mais, fortalecem os países menores, dando a eles uma voz única e mais forte e ajudam a evitar aquelas brigas comerciais. Além de tudo isso, eles impulsionam o desenvolvimento de tecnologia e infraestrutura e acabam criando um equilíbrio de poder mais distribuído no mundo. E com isso a gente volta lá para o começo, mas agora com uma conclusão bem mais clara. As evidências de todos os continentes apontam para a mesma direção. No jogo da economia global, o trabalho em equipe ganha. Um país integrado simplesmente tem mais cartas na manga para ser competitivo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Com os novos desafios que estão surgindo, como as mudanças climáticas e as revoluções tecnológicas, como será que essas alianças vão evoluir? Qual é o próximo capítulo da cooperação global? Bom, essa é uma história que ainda está sendo escrita.